Bem-vindos a mais um Cancast. Eu, Maurício Matos e Antônio da Luz, na mais uma entrevista. Te agradeço, Antônio, pela tua disponibilidade, o teu tempo. Queria agradecer também à Stara por nos fornecer, no meio da Expo Inter, um espaço tão gracioso, tão importante para nós, e conseguir receber essa pessoa que é uma pessoa fundamental no nosso cenário. Queria agradecer também a Monte Black pela estrutura, a Aviação São Miguel, BASF, Corteva, Vital Agro, Sementes Terra Dura e Unifértil. Antônio, quem é o Antônio? De onde o Antônio veio e como surgiu o economista Antônio da Luz? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Maurício, de estar aqui contigo, de estar aqui com a Canquirini e servindo a todos esses patrocinadores. Todos eu conheço, todos sei do bom trabalho que desenvolvem. Estamos aqui na Stara, numa manhã de chuva, onde a gente só agradece, né? Ainda mais quem termina convivendo depois com as consequências da falta de chuva. O fato da gente tomar um banho de chuva não é uma coisa ruim, é uma bênção. Tomara que nós tomemos outros, sobretudo no período da floração das plantas lá para frente. Mas o Antônio da Luz, ele, antes de ser economista, eu nasci em Quaraí, lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu sou filho de produtores rurais. Meu pai era produtor rural, minha mãe era professora e meus avós dos dois lados eram produtores rurais. Os meus bisavós dos dois lados eram produtores rurais. Então eu fui criado no ambiente do agro. Eu nasci no meio do agro. Eu nasci numa cidade que só tem agro para viver. Quaraí, né? Hoje não mais, porque Quaraí, em função do Uruguai, né, que é uma cidade de fronteira com o Uruguai, ela Artigas é a maior cidade do norte do Uruguai. E o norte do Uruguai fez de Quaraí um polo de compras, porque as coisas no Brasil são mais baratas que no Uruguai. Sim. A começar pela comida, coisa que o brasileiro não se dá conta, que a comida no Brasil é muito mais barata do que nos outros países, graças ao que nós somos capazes de produzir aqui no nosso país. E a nossa capacidade de exportar. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo lá da minha cidade. A minha cidade tem 25 mil habitantes, mais ou menos, e tem um comércio de uma cidade seguramente de mais de 100 mil habitantes. Eu não vou citar marcas aqui, mas tem uma farmácia, uma rede de farmácia lá, que tem uma loja lá, que é a segunda que mais vende no estado. Sim. Lá nós temos atacadões enormes, né? Não como, lógico, como a região metropolitana de Porto Alegre, mas tão grande quanto os grandes das grandes cidades do interior. Isso tudo por conta do afluxo de pessoas do Uruguai para lá. Então, hoje os serviços, eles são a principal mola econômica da cidade, mas tudo começou com agro lá. Isso não era assim. Então, eu fui criado num ambiente do agronegócio. Só que, Maurício, lá, meu pai é médico veterinário, então meu pai, ele tinha, além da fazenda dele, que ele arrendava da minha avó, ele hoje não produz mais, mas até enquanto ele produzia, ele arrendava da minha avó. Depois ele ficou doente, nós tivemos uma série de circunstâncias que exigiram mudanças radicais na vida dele, por questões de saúde. Mas enquanto ele produzia, ele era pecuarista e ele é médico veterinário. E eu resolvi, então, fazer o curso de economia. E eu me lembro como se fosse ontem, assim, a cara que meus pais fizeram quando eu disse que ia ser economista. Eles olharam para mim assim, com a cara assim, vou ter que sustentar essa criatura pro resto da vida. Mas claro, porque eles estavam enxergando o mundo deles, era aquela comunidade que eles viviam, né? Cultiva, isso aí. Mas eles sempre apoiaram, meus pais sempre foram muito parceiros, são até hoje. Eu tenho uma relação maravilhosa com meus pais, eu sou muito grato pelos pais que eu tenho.
mas eles vinham o mundo com a lente deles, normal, natural. E era uma lente fosca para as questões de ordem maior, né? maior, Na bolha que eles estavam inseridos, era aquilo ali que tu poderia ser. Eu até não digo maior, mas de outras bolhas. Eles não tinham acesso a outras bolhas. Então eu passei no vestibular da URGS. Não, primeiro eu passei no vestibular da UBRA, quando eu vim para cá direto. Comecei a fazer a faculdade. Eu não passei, eu vim cru, né? Vim absolutamente cru. E eu tinha que, como meu pai tinha adoecido, meu pai adoeceu, ele foi parar numa cadeira de rodas, a nossa vida financeira mudou bastante. Sim. E eu não tinha como me manter aqui só com a ajuda dos meus pais, eu tinha que trabalhar. Então, eu não tinha como fazer cursinho, essas coisas todas. Então, eu comecei a fazer lá, na tentativa de conseguir. Não deu, porque faltou dinheiro, né? E até uma coisa, era meio triste, assim, porque eu só tirava nota alta e eu vi um monte de colegas que podiam pagar com a mão nas costas, rodando. Se desfazendo, né? E eu achava aquilo injusto, enfim, mas hoje eu entendo que não tem nada de injusto, a vida é assim mesmo, a gente tem que se adaptar a essas coisas. Aí eu já trabalhando, fui fazer cursinho, saí, fui fazer cursinho, fiz um ano de cursinho, passei no vestibular da URGS, e aí a minha vida mudou, né? Aí é que as coisas começaram a acontecer de maneira diferente. Então eu tive uma boa formação na Universidade Federal, depois fiz mestrado, fiz doutorado, eu construí uma carreira acadêmica sólida, enfim, que me ajuda muito hoje, né, a tomar as decisões que eu tomo no meu dia a dia, a conduzir certas questões que eu conduzo, que são de minha responsabilidade, seja na Federação da Agricultura, seja na minha empresa. Isso vem muito da minha formação acadêmica, que eu levei ela muito a sério, mas também vem muito dessas experiências, né, dessa vida. E aí eu concluo essa parte dizendo o seguinte, Maurício, eu nunca saí do agro. Eu quis ser economista, mas eu nunca quis sair do agro. E eu sou agro. Eu não preciso montar cavalo para ser agro. Eu não preciso saber operar uma dessas máquinas aqui da Estara para ser do agro. Eu não preciso entender... Saber recomendar produto. De defensivo para ser do agro. Porque eu tenho a mais absoluta convicção que eu tenho um papel com o agro. Importante, porque se não fosse, eles não me pagavam. Sim. Contribui. Estariam com outra pessoa. Então, não dá para o agro não ter economistas. Não dá para o agro não ter advogados, contadores, engenheiros, agrônomos, veterinários. Enfim, o agro ficou muito complexo. Então, eu entendo que eu sou importante para o agro e o agro é a minha vida. Quando eu fazia faculdade, lá no início dos anos 2000, bem no início dos anos 2000, era quando estava surgindo a XP. A XP surgiu em Porto Alegre. Sim. Hoje ela é uma grande corretora, mas ela é um escritório de investimentos que surgiu em Porto Alegre. E na minha época, a XP, ela quase que ia na sala de aula, pegar lá estudante de economia para levar lá para dentro. E os meus colegas... e aí começou a ter um ambiente de mercado financeiro em Porto Alegre, começou a surgir outros... eu me lembro, surgiu Geração Futuro. Isso em que ano para a gente... Início dos anos 2000, 2001, 2002, 2003. E surgiu, há mais de 20 anos atrás, e surgiram então esses ambientes e começou a todo mundo querer ir para o mercado financeiro. Sim. Que era natural, mercado financeiro, mercado de capitais, né? Bolsa, todo mundo queria ir para lá. E eu dizia, não, eu quero agro. Eu já estava fazendo estágio na Farsul, eu era estagiário na Farsul, nessa altura do campeonato, e eu queria agro. E te interrompendo, mas já existia economistas, por exemplo, que nem existe em outras instituições, como na Farsul, já existia o cargo de economista? Já. Por exemplo, no IRGA, existe hoje essas instituições
Elas estão preparadas com a economia? Todas têm economistas, todas, sem exceção, né? Das grandes, né? Lógico, estou falando o IRGA, por exemplo. O IRGA tem um monte de economista. Um monte, sei lá, tem uns 5, 6, 10, sei lá, tem um monte de economista lá dentro. Então, todas as entidades maiores, né, que comporta ter um economista, tem um economista. Isso não tem a dúvida. Nós lá na Farsul mesmo, não sou só eu, tem uma equipe. Mas já tinham em 2000? Nos anos 2000? Tinha. O primeiro economista-chefe que eu tenho notícia da Farsul foi um economista brilhante. Se chama Manuel Luzardo de Almeida. Ele foi um cara brilhante mesmo. No tempo dele, ele era uma referência assim, incrível para o Estado. E eu tive o privilégio de conhecê-lo. E ele foi uma pessoa que me ajudou, que me pegou pela mão. Ele já estava bem velho, né? Ele já não estava atuando na linha de frente, mas ele ainda acumulava, ele acumulava um conhecimento técnico e, sobretudo, de aplicação do conhecimento, pela experiência dele, que para mim me foi muito rica. Então, eu sou muito grato por ter conhecido o professor Luzardo. Ele era professor da URGS, ele era economista da Farsul e professor da URGS. Então, era um cara da nossa idade. Sim. Depois, mas eu trabalhava ligado diretamente a um outro economista que veio antes de mim, que era o Taylor Guedes, que para mim foi um cara muito importante, foi um cara que me inspirou. Foi o primeiro economista assim, que eu vi trabalhar direto, assim, com o manche na mão, sabe? E o professor Luzardo, ele já estava já mais velho, ele já estava mais numa situação assim, de conselho do que propriamente na linha de frente. E ele era o cara que dava o guidance, era o cara que dava orientação, era o cara que dava mas o Taylor era o cara que fazia acontecer. Então, eu aprendi muito com o Taylor, foi um cara muito inspirador. E depois vim eu. Então, a Farsul ela tem um histórico de valorizar essas áreas. É claro que todo mundo tem uma contribuição e elas são diferentes porque elas são adaptadas ao seu tempo. O Taylor, ele é um economista que ele gosta muito da área de organização. E eu não sou muito da área de organização. Não que eu não conheça, eu conheço, mas eu sempre gostei mais de macro e de finanças. Então, a gente foi se complementando. E a Farsul, eu estava no lugar certo, na hora certa, quando a Farsul precisava fazer uma mudança em termos de estrutura econômica. E hoje eu não tenho dúvida, a assessoria econômica, assim como a jurídica, né, que é muito forte, comandada pelo Dr. Nestor Rai, ela é uma área muito importante dentro da casa. A casa hoje ela não funciona sem a assessoria econômica, tudo cai lá. E depois que eu saí, vai continuar sendo assim. Sim. Porque a gente montou uma estrutura muito, muito pesada. Hoje eu te digo assim, sem medo de errar, o maior banco de dados no Brasil de informações econômicas do agro está na Farsul. E se é do Brasil, eu te garanto que é da América Latina. Bah. E se é da América Latina, eu te garanto que é um dos maiores do mundo. E hoje tu trabalha com quantos economistas? A tua equipe? Nós somos 3 economistas, mais um Relações Internacionais e mais um estagiário de economia. Esse é o nosso time. Perfeito. E a gente tem realmente muito dado mesmo. Nosso banco de dados é imenso. Por isso que às vezes as pessoas se surpreendem, né? Pô, os caras lá apertam o botão, quando vê os caras estão com dados. Claro, porque a gente não espera chegar. A gente vai mantendo. E a tecnologia nos ajudou a evoluir com essas coisas. Tem muita coisa que faz automático hoje em dia. Então, nós temos um banco de dados muito parrudo, que nos permite conhecer a realidade da melhor forma possível. E a gente não se prende só nos assuntos do dia a dia. Eu estou olhando para o que está acontecendo no agro, mas eu estou olhando para o que está acontecendo nas finanças públicas do Brasil, com o mesmíssimo interesse de qualquer outro. Porque reflete, né? Claro, porque dali eu vou saber o que vai acontecer depois com o Plano Safra. Eu consigo saber um ano antes o que vai ser o próximo Plano Safra. Eu estou acompanhando as finanças públicas. Estou dando um exemplo. Então, a gente sempre tenta se antecipar aos cenários. Só que para isso eu não posso ficar olhando só para o umbigo, eu tenho que olhar para o todo.
pro macro. Então a gente está vendo o que está acontecendo no crédito, a gente... e outra coisa, uma questão curiosa, assim, quando eu comecei o meu trabalho, a Farsul, ela vivia um momento muito intenso de disputa política. E o Nestor Rain, que hoje, para mim, é um dos grandes mentores da minha vida, o Nestor Rain, um cara que eu me inspiro muito, aprendo muito com ele até hoje, daquelas pessoas que eu ouço, quando eu estou com uma dúvida, eu quero conversar com alguém, eu converso com o Nestor. E o Nestor, naquela época, era um sujeito extremamente exposto, porque naquela época nós estávamos discutindo as invasões de terra, porque o MST vivia o seu momento mais glorioso político. Naquela época, a sociedade tinha uma tendência de apoiar a causa. Uhum. Sim. Que isso começou no final dos anos 90, sobretudo quando o Olívio se elegeu. Sim. E haviam embates memoráveis sobre esse assunto, né? Sobre o direito de propriedade, sobre o futuro do agro. E o Rio Grande do Sul é como ele é hoje, e o Brasil tem o direito de propriedade que tem hoje graças à Farsul. Por isso que às vezes eu vejo assim, ó, em certas bocas, algumas pessoas falando mal da Farsul, dá vontade de dar uma bofetada. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Sim. Se não fosse a Farsul, daquela época, eu te garanto que não haveria transgenia no Brasil. Eu te garanto que hoje as propriedades seriam totalmente diferentes. Sim. Porque haveria um crescimento de invasões, de desapropriações. Hoje nós estaríamos aqui uma mini Cuba, o que se espalharia pelo Brasil. Porque aqui foi que se segurou. Aqui nasceu e aqui morreu. Trancou o pé e falou, não vai dar certo assim. Aqui nasceu o problema e aqui nasceu a solução do problema. E o Nestor era um cara assim, eu aprendo muito com ele até hoje. O cara como debatedor é um fenômeno, né? Ele é implacável. Sim. E, tanto é que volta e meia, quando a gente diverge de um ponto de vista, eu provoco ele e debato com ele firme para aprender, né? Porque aí tu treina. Para extrair o máximo, né? Tu treina, né? Tu treina com o cara que é melhor que tu. Então, naquela época, assim, a Farsul tinha muito embates políticos, ideológicos, sim, de modelo de produção, de modelo de sociedade, de modelo de mundo, e tudo comandado pelo Esperoto, claro, né? Que era, o Esperoto era o capitão disso tudo, era o cara, era a ponta de lança, e que era o nosso presidente. E naquela época se criou um estereótipo da Farsul de ser um bunker contra o PT, contra a esquerda, sim, contra o MST, contra não sei o quê. Então as pessoas enxergavam a Farsul com essa característica. E eu menino. Sim, estagiário na faculdade ali, né? E eu menino, vendo tudo aquilo. Sim. Só que eu estava na faculdade aprendendo um monte de coisas que poderiam ser aplicadas. E aí eu comecei a tecnificar o processo da assessoria econômica. E eu comecei a trazer mais ciência, comecei a trazer software, comecei a trazer coisas para alavancar o serviço, enfim. E aí começamos esse trabalho de acompanhamento das coisas, de entender que o juro que o produtor paga depende de uma taxa Selic, que tem influência de um Fed Funds que está lá nos Estados Unidos. Sim, no macro. Então, eu não posso olhar só para o produtor quando ele chega no gerente, porque ali tudo já aconteceu. Eu tenho que ver qual foi a ordem de eventos que chegou naquele juro. E assim sucessivamente. E aí nós começamos a criar esse conteúdo. E a imprensa, vou usar um termo chulo, mas vou me permitir usar um termo chulo, ela cagava e andava para o que a gente fazia. Sim. Porque ela não enxergava a importância. Esse skill, essa habilidade, essa capacidade. Isso eles viam na Fiergs. Fiergs era o lugar de falar de PIB, de falar de inflação, de falar de juros, de falar de economia americana, de fazer essas coisas que nós estávamos fazendo. Sim. E, assim, a imprensa esperava da Fiergs e não da Farsul. Então a gente começou a produzir muito conteúdo
bacana que a imprensa absolutamente dava de ombros. E quando teve o insight que teve a mudança, assim, não, o pessoal está começando a... E óbvio que isso foi conquistado, mas a Farsul conquistou o espaço dela se impondo, né, no mercado. Mas como que isso chegou? Quando que definiram, não, agora a gente é referência no que... Compraram uma ideia. Isso, bom, aquilo me machucava muito, né? E aí me estimulava a trabalhar mais 4 horinhas. E aí nós começamos a fazer o seguinte, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu vou botar a Farsul no relatório Focus do Banco Central. Eu vou credenciar a Farsul no relatório Focus. Cara, o relatório Focus tinha naquela época 30, 40 economistas no Brasil participando dele. E todos de banco, todos, sem exceção. Era economista-chefe do Itaú, era economista-chefe do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, era essa turma. Grandes corretoras. Eu vou botar a Farsul no Focus. Aí eu quero ver se esses caras não vão nos respeitar. E aí nós começamos primeiro a nos preparar para isso, porque é uma jornada, sim. Né? E aí, nesse meio tempo, deu a seca de 2005. Que o arroz veio a R$20. Foi em 2006. Nós tivemos a seca de 2005 e a crise dos preços em 2006. Sim, foi um biênio horroroso. E foi a minha primeira pressão que eu recebi na vida, assim, profissional forte. A primeira vez que o tema renegociação caiu no meu colo, assim. E naquela época, eu vi assim, não, primeiro a gente tem que calcular o impacto econômico, né? Porque isso aqui não é um problema só do agro. Isso aqui vai dar na economia inteira. E aí eu chamei o presidente Esperoto, eu disse, não, presidente, olha só, isso aqui tem desdobramentos econômicos. Ele disse, não, mas como assim? Fale-me mais sobre. Ele disse, não, isso aqui não vai só ficar na agricultura, vai ficar na indústria, é um serviço assim, sensado. E ele disse, mas como é que a gente mostra isso? Ele na hora, o Esperoto era gênio. Como é que a gente mostra isso? Não, presidente, tem uma metodologia que se chama matriz de insumo-produto, que a gente consegue medir isso. Só que é o seguinte, isso aqui a gente só aprende a fazer no doutorado. E só tem um cara no estado do Rio Grande do Sul que domina esse conhecimento, que na época era o Alexandre Porce, que era o presidente da FEA, da Fundação de Economia e Estatísticas, que hoje é o DE, que hoje é um departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento. Só tem um cara lá. Eu vou encostar nele e vou tentar aprender com ele. Só que eu preciso que o senhor me libere. Me libera algumas horas aí, da tarde, que eu quero... O senhor não está liberado. Está liberado porque se a gente chegar nesse número, a gente vai conseguir trazer mais gente para a nossa causa. Aí eu ia lá falar com o Porce, saía do Porce, ia para a biblioteca da URGS, ia lá estudar os livros lá e até que aí levou, sei lá, uns 45 dias. Aí eu passei a dominar aquela técnica e aí nós aplicamos ela. Aí eu levei lá pro Porce, todo cagado, com medo de alguma coisa errada, né? Porque assim, aquilo é para a imprensa, né? Sim. Então, se tivesse errado, eu tava ferrado, né? Eu ia perder a carreira na arrancada. Aí ele disse, não, Antônio, conferir, é isso aí mesmo, o trabalho está correto, pode ir para frente. Aí falei com o Esperoto, ele me perguntou, tem certeza disso está certo? Eu disse, não tenho certeza. É assim, eu vou te perguntar de novo. Acertei o olho da mosca. Eu assim, presidente, tá certo, eu já revisei, está certo. Isso também eu sempre fui muito metido, sempre tive autoconfiança. Se eu disse está certo, é certo. Até porque eu sou especialista em achar erro. Então, sim, se eu estou dizendo está certo, está certo. Eu erro e enxergo de longe. Então, aí nós fizemos essa projeção e que dava lá, sei lá, uma queda do PIB de 3%, 4%, 5%, nem lembro qual era o número. Saiu na imprensa, todo mundo deu capa, todos os jornais deram capa. Foi uma repercussão imensa. Farsul projetando projeta aqui. E aí, como nunca ninguém tinha feito aquilo, né? Porque a matriz de insumo-produto ela te permite medir choques de oferta. Nunca ninguém tinha feito um choque de oferta a partir de uma estiagem. Uhum.
E aí nós fizemos. E aí deu uma puta de uma repercussão. E as pessoas queriam entender como é que tinha sido feito. Natural. E aí começou a despertar, assim, tá, mas peraí. Aí o pessoal da indústria, mas peraí, Antônio, como assim? Nós vamos perder tudo isso? Eu quero entender. E aí eu tinha que ir lá, aí eu ia para a indústria, aí o pessoal dos serviços, Antônio, mas como assim? Aí eu comecei a criar uma networking, digamos assim, em outros setores, e os outros setores começaram a olhar para a Farsul também. Você não parei somente lá também tem gente que pensa, sabe? E lá, nessa época tu era que cargo dentro da Farsul? Lá tu eu era um era economista? O auxiliar do ajudante do Aspone, tu tornou isso tão grande e tu era ainda conhecendo o mundo da economia? Sim, eu estava iniciando. Meu Deus! Mas os meus chefes, mesmo os economistas, né, sempre foram muito generosos, né? Eles nunca me bloquearam. Né? Te davam confiança e deixavam tu trabalhar. Eles viram assim, cara, esse cara é meio esquisito, meio diferente, e deixa ele fazer. É meio louco, mas vai. Deixa ele fazer. Ele é diferente, ele tem um troço diferente. Sim. E eles mesmos dizem, ele tem uma coisa diferente, deixa o cara andar, Eles podiam ter me bloqueado, né? Sim. Até politicamente, né? Ciúmes. Não tinha nada disso, pelo contrário. Não, mas poderia ter, né? Imagina. Poderia, claro. Porque a chance de aquilo me levar a ser profissionalmente maior que eles era 2 palitos, né? Mas eles não se importaram com isso. Eles estavam com outra vibe, eles estavam vindo. Então, pesquisa mesmo, eles queriam resultado. E aí, então, aquilo ali foi uma mudança. Então, isso foi... Você está perguntando quando é que foi o turnaround, né? Quando é que foi a virada de chave? Essa foi uma virada de chave. Porque daí a imprensa começou a olhar, mas tem uma coisa ali que eu não estava me ligando. E os outros setores começaram, mas ali tem uma coisa que eu não estou me ligando. E aí a gente começou a criar um respeito. E aí os sindicatos vieram junto, deram muito apoio, começaram a valorizar, a casa começou a valorizar. E aí, logo, passou assim uns 2, 3 anos, a gente entrou no Focus. E aí depois que entrou no Focus, meu amigo, eu não preciso pedir licença. Teu nome estava na casa. Aí não precisa mais pedir licença. E assim, nós entramos no Focus antes de qualquer outra federação empresarial do Brasil. Antes de Fiesp, antes de qualquer entidade que tu imaginar, nós entramos antes. Nós fomos, do agro, nós somos ainda a única. Então, aí assim, tu ganha uma credencial. E aí depois o resto é consequência, né? Perfeito. Porque daí as pessoas começam a adquirir uma credibilidade. Tu não é a pessoa a casa. Sim. Começa a criar uma referência. Aí nós estamos trazendo mais pessoas, né, para a equipe, para trabalhar já dentro desse novo sistema, que era um sistema de precisão, de alto nível, de acurácia, de saber que nós não estamos fazendo coisa de qualquer jeito, nós estamos botando o nosso na reta todo dia. A gente está trabalhando debaixo de holofote, então tu erra uma só vez, tu acerta a vida toda, mas tu erra uma. Depois tu erra uma, tua reputação acabou. Vai tu é reconhecido pelo teu erro. Exato. Então, e quando a gente faz uma jornada longa, que nem a minha, assim, tu vai te arriscando demais, né? Sim. Então tá na hora de parar. Então, isso foi nos conectando com a imprensa e isso foi mudando, sabe? Mas precisou o desprezo deles para que a gente... Assim, agora tu vai ver. Então isso nos ajudou. Das pedras deles a gente fez um castelo. Né? E teve um episódio pitoresco, né? Eu não vou citar o nome da pessoa, até porque é meu amigo. E é uma pessoa muito conhecida. Mas no dia seguinte da publicação que saiu capa e tudo quanto era no jornal, né? Era só gente entrando na minha sala, o presidente, diretoria, todo mundo entrando lá, né, cumprimentando. Porque o Farsul sempre teve assim, um senso de comunidade muito forte, sempre teve e tem. A gente gosta uns dos outros. E vocês são muito abertos a mostrar o trabalho também, né? Sim. Cara, tu manda um WhatsApp ali, convida, não, perfeito, vamos organizar, algum economista vai lá e vai representar a Farsul no teu evento, né? Com certeza. Que legal. A gente entende que isso é parte do trabalho. Estar perto de para quem a gente existe. E mostrar, né? Mostrar, claro. É o importante, porque até então tu gerava dado,
tu gera muito dado, mas tu não mostra esse dado, tu não gera nada, né? Tu não gera resultado. Não gera nada. Então, aí no outro dia tocou meu telefone, né? E eu, alô? E aí a pessoa não deu nem bom dia, ela disse assim, ó, tu és um irresponsável. E eu, como assim? E eu reconheci a voz, porque é uma voz muito conhecida no estado, do agro. Né? Tu és um irresponsável. Eu, por quê? Tu estás dizendo que a queda é só de, sei lá, 5%. E isso vai atrapalhar as negociações, porque a queda é muito maior, porque tu não sei o quê, o governo não vai olhar pra gente. E eu assim, não, é só mentira. Tu tem noção que é uma queda de 5% no PIB inteiro? De um país. E aí, assim, eu primeiro eu gelei, né? E aí ele começou a me dar uns argumentos assim, ó, tá, mas peraí. Quanto é que é a queda no PIB, na tua opinião? No mínimo 25%. Aí eu disse pra ele, graças a Deus, graças a Deus. Ele, graças a Deus o quê? Não tem informação nenhuma. Graças a Deus tu tá dizendo isso. Se tu me dissesse que era 7, eu ia ficar muito mal. Mas tu tá me dizendo que é 25, tu tá falando uma besteira. Mas nem Londres bombardeada pelos nazistas tem uma queda de 25%. Imagina, tu tá falando uma asneira do tamanho do... Ele assim, mas como assim? Cara, tu não sabe nem o que tu tá falando. A gente fez assim. Então faz o seguinte, vem almoçar comigo aqui na minha empresa. Senta aqui, vamos conversar. Conclusão. Fui lá, eu vou mesmo. Porque sei que tu tá me desaforando, eu vou aí almoçar contigo. Fui lá, a gente almoçou, não tocamos no assunto. Falamos sobre um monte de coisa, menos sobre isso. Foi a forma que ele achou de me dizer assim, foi mal, né? Desculpa. Sim. Então, mas não foi fácil. Eu quero dizer isso que... Tu conquistar o espaço como economista, né? Não foi fácil. Foi muito mato. Tu vê só, né? Como é que a proporção que tomou, e também tu entrou nessa onda de mídias sociais, né? Que a gente nota que tu é exposto, tu te expõe bastante. Como que tu lida com essa exposição, com os haters, com as críticas? Hater, eu agradeço porque eles dão mais visualizações, né? Ajudam o meu conteúdo a espalhar, então eu agradeço eles. E a minha preocupação com eles é zero. Sim. Zero. Eles não contribuem, né? Não, porque, cara, quando tu te expõe, tu vai vir, é natural, se tu não souber lidar com isso. Agora, não só eu acho, né? O pessoal especialista em redes sociais acham que eu sou muito fraco em redes sociais, que eu uso muito mal as minhas redes sociais, porque eu faço pouco conteúdo perto do que eu gero. Só que eu não quero ser um influencer, Maurício. Sim. Eu quero ser economista. Eu não quero ser influencer. Mas tu expõe, né? E mesmo tu não querendo ser, tu faz questão de mostrar e faz vídeo. Eu entro quando eu vejo que é uma coisa que tem um objetivo maior. Aí eu vou lá e faço. Aí meu vídeo vai dar lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil visualizações. Mas eu estou falando de uma coisa que realmente interessa ao público e não ao crescimento do meu Instagram. Então, eu não cuido disso. Eu recebo um monte de gente assim, que me fala, pô, Antônio, eu tenho uma empresa que cuida de redes sociais, pô, tu tem um potencial, tu tem que ter... Cara, tranquilo, nós vamos para 500 mil de seguidores. Mas quem é que diz que eu quero? 500 mil de quê? De cabeça de bagre? Só de seguidor, só um número. Olha as pessoas que me seguem, entra lá na minha rede social, entra lá no meu Instagram e começa a olhar quem tá ali. Vai ver lá se tu não vai ver CEO de empresa, CFO de empresa, CMO de empresa. Vai ver se tu não vai ver um monte de políticos. Sim. Políticos de vários estados do Brasil. Vai ver se tu não vai achar gente de outros países que me seguem, gente importante, gente relevante. Sim. Mas, cara, empresários. O que adianta eu ter 500 mil? Para o quê? Quer o quê? Que eu produza um vídeo a cada 3 dias e aí chega uma hora que eu não tenho assunto, tenho que estar falando sem conteúdo nenhum, Não vou, cara, não vou. Deixa eu lá com os que eu tenho, que eu não quero... Eu não vou vender propaganda, né? Não vou ser contratado por uma empresa, quer dizer, não sei, né? Mas a princípio não é isso que eu estou buscando, para fazer propaganda de um produto. Eu não vou... as minhas redes não são monetizadas, nenhuma delas. Então eu não recebo de rede social. Sim. Então não é esse o meu business, não é dali que eu vivo. Então para que eu vou ter 500 mil seguidores? Perfeito. Eu quero ter gente que para mim faça sentido, que valorize o conteúdo e que saiba o que fazer com ele.
É essas pessoas que eu quero. Muito bom. Então, eu não quero ser influencer. Porque me ofender me chama de influencer. Sim. Não sou economista. Eu gero conteúdo, mas conteúdo não para redes sociais. Sim. Eu gero conteúdo para pessoas reais que têm um problema real e que pode fazer alguma coisa com aquilo que eu estou construindo ali. Perfeito. Então, essa é a minha vibe com redes sociais. Sim. Tu tocou no assunto business. Tu é economista da Farsul hoje, mas tu também tem uma empresa, né? Tu tem a Agromoney e acredito que seja empresário de outras também, né? Sim. Eu sou proprietário da Agromoney, que é uma empresa que eu abri ela em 2017, que ela tem duas verticais. Uma delas a gente atende grandes produtores, médios e grandes produtores, com perfil empresarial, onde a gente cuida da parte financeira dos produtores. E a outra vertical a gente faz análise macro e de agro para grandes empresas. Então, e mercado financeiro. Então a gente tem lá, por exemplo, o Sicredi é o nosso cliente, Cicobi é o nosso cliente, a Ecoagro é o nosso cliente, a Ecogestão de Ativos, que é uma asset, é a nossa cliente, a Enquima é a nossa cliente. Bom, parar, daqui a pouco vou esquecer de alguém. Então, nós temos, que são clientes que todos os meses ou todas as semanas, depende do contrato, a gente senta, faz uma apresentação de macro, a gente vai mostrando o que está acontecendo na economia, nos juros, no câmbio, e sobretudo o que a gente acha que vai acontecer, né? Porque eles precisam se posicionar, estão botando dinheiro na mesa, então eles nos contratam para ter uma assessoria econômica para tomar melhores decisões. Então, essas duas verticais da empresa. E eu sou sócio da Moinhos Investimentos, que é um escritório de investimentos ligado à XP, a nossa plataforma é a XP, mas nós não somos a XP, Sim. né? Somos um escritório de investimentos. São parceiro. Que trabalha com FII fixo, ou seja, nós não ganhamos corretagem do cliente, a gente ganha lá, a gente acerta com o cliente um percentual por ano do valor dele e não recebe de fundos, não recebe de corretagem, para não ter aquela coisa, né, de desalinhamento de interesses, né? Sim. Então, quando a gente recebe FII fixo, tu vai apresentar para o cliente o que é melhor para ele, porque para ti não faz diferença. É diferente de outros escritórios que não são assim, né? Que muitas vezes levam para o cliente aquilo que ele está recebendo maior comissão. Então, que é a imensa maioria do mercado. Então, eu tenho essas duas empresas e provavelmente eu virarei sócio de uma grande empresa em São Paulo, agora nos próximos meses, mas eu não posso falar disso. Que legal, momento. Parabéns. Obrigado. Me conta como surgiu, que eu conheço um pouco dessa história de como surgiu esse teu trabalho, mas me conta como surgiu a questão da consultoria por trás. Começou na tua região, porque um dia o Geraldo Azevedo, que é um grande amigo meu, Sementes Condessa, é outra pessoa inspiradora, com quem eu aprendo muito. O Geraldo Azevedo um dia chegou para mim e disse assim para mim: Antônio, tu vais me dar consultoria lá para a Condessa. Eu disse: mas Geraldo, eu não dou consultoria. Ele assim: mas tu vais me dar consultoria. E eu assim: mas Geraldo, eu não tenho o que fazer, eu não tenho produto, não tenho nada, eu vou fazer o quê? Tem serviço, eu não sei o que te entregar, né? E eu ainda disse para ele: cara, eu até estou pensando em abrir uma empresa, criar uma prateleira de produtos e tal, e depois levar ao mercado. Mas isso está muito longe ainda. Isso que ano? Isso foi 2017. 2017. Foi maio de 2017. Aí tu já tinha postado, tu já era conhecido e renomado no teu setor. Já era economista-chefe da Farsul? Já. Ali eu já era economista-chefe já há um bom tempo. Eu sou desde 2008 economista-chefe da Farsul. Então, eu já era economista-chefe da Farsul há bastante tempo. E aí isso foi em maio. O Geraldo: não, Antônio, mas tu vai me dar consultoria assim, porque eu não estou preocupado que tu tem produto ou não tem produto. Porque na hora que tu olhar para os números da Condessa, tu vai saber o que fazer. Então eu confio em ti, eu sei que tu vai fazer. Então não te preocupa com a tua entrega. Eu sei que tu vai ter entrega. Que confiança, que depósito de confiança. Total, né? Total. E eu... Bom, então vamos, né? Só um momentinho, deixa eu abrir a empresa então, né? Porque eu não tenho nem nota para te dar. Eu já não tenho nem nota para te dar. Então eu fui abrir a empresa lá em setembro. Sim. No dia 15 de setembro de 2017.
E a primeira nota, a nota 001 é dele, né? Bah, que legal. Até tenho que recuperar, vou ver lá se eles não têm essa nota em papel lá para botar num quadro. Até agora, falando contigo, me dei conta. A 001 é dele. Então, aí eu tive acesso aos dados da Condessa. O Felipe, que trabalha com ele, Sim. também foi um cara assim... ele é genial, né? O Felipe, o Felipe é muito bom. O Felipe é top. O Felipe é top. E aí, então, eu já peguei uma coisa bem organizada, né? E aí olhando as coisas, comecei a ter insights. Não, aqui é assim, não, aqui é assim. E aí, a partir da Condessa, que eu fui montando a minha primeira prateleira. Hoje, lógico, ela é maior, mas a essencial, que foi trazendo outros clientes, foi a partir da Condessa. Tu vê como o Geraldo teve um insight de cara, eu enxergo um diferencial, ele tem muito disso, né? Ele é um empresário nato e um cara genial, né? Aí hoje nós temos uma empresa que, quando tu soma os clientes, tem um patrimônio de bilhões, né? Cujo financeiro está com a gente, fatura lá quase bi, e tudo isso graças à Condessa. Se não fosse a Condessa, talvez não tivesse isso. E essa empresa é a Agromoney ou tu tem outra empresa? Não, essa é a Agromoney, que fica em Porto Alegre, lá na Carlos Gomes. Essa é a Agromoney, só que hoje ela está grande. Sim, hoje ela tomou uma 7 proporção. economistas, estamos contratando mais 2 agora. Então, hoje ela é uma outra empresa, mas ela começou com uma eu presa, né? Era só eu. Era tu e o Geraldo. Né? Então, era um sonho e um cara com propósito. Isso, né? E o Dudu, o Eduardo Azevedo, filho do Geraldo, era um menino. Acho que não tinha nem se formado ainda, estava na faculdade, enfim. E aí, só que o Eduardo é gênio que nem o pai dele. E eles formam ali aquele trio, né? O Geraldo, o Eduardo, o Felipe, eles formam um time assim espetacular de gestão. E o Eduardo, ele tem um outro conjunto de habilidades. O Geraldo, ele é um cara que está sempre 2 casas na frente em negócios, é um cara empreendedor, é um cara que não tem medo, mas ele não tem medo porque ele não é burro, ele não se mete em roubada, ele lê adequadamente o cenário. E o Eduardo é um cara super organizado, que conhece financeiro, tem na palma da mão. É um cara que, como ele é administrador de empresas, ele tem a visão do marketing clara, do comercial clara, do financeiro clara. Então, o Eduardo é aquele cara que nasceu para ser gestor, sabe? É aquele cara que nasceu para ser CEO de um negócio grande. Que legal. Então, eles se complementam muito. Porque o Geraldo é o cara que tira o leite da pedra. E o Eduardo é o cara que sabe montar a organização de dentro, lá da cozinha, lá da parte do escritório, digamos assim. Cada um tem uma skill que é importante para um negócio. Isso. E o Felipe é um agrônomo dos melhores que eu conheço no Brasil. Então quando tu junta todos aí a Condessa só pode crescer mesmo, né? Então, eu tenho essa história com o Geraldo e hoje com o Eduardo, que além de cliente virou um grande amigo e é uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de ajudá-lo no seu começo, né? Ajudar ele a criar as paredes, né? Os alicerces, enfim. Porque como nós estávamos lá, ele estava vindo, ele já entrou num sistema de organização financeira, né? Então ele já pegou aquilo ali e deu valor, encaminhou e soube o que fazer. Então o Eduardo é um menino, mas é um menino assim que tem um talento, um futuro muito grande, assim como o pai dele, que é gênio, né? O Geraldo é hors concours. Então assim que surgiu uma empresa. Pois hoje a gente tem lá 30 e tantos clientes. Mas a gente começou com a Condessa, né? Eu tenho muito orgulho, inclusive, dessa. Começou no litoral, portanto. Tu vê só, né? Hoje a gente tem clientes até em outros países. Sim. Antônio, eu queria agradecer a tua disponibilidade aqui no nosso podcast da Canquerini, o Cancast. Queria agradecer a Farsul por ceder esse tempo, a Agromoney também, né? A empresa. Queria agradecer a Stara por nos ceder o espaço nessa manhã chuvosa. E queria agradecer a Monte Black
pela estrutura. Os parceiros, Aviação São Miguel, BASF, Corteva, Vital Agro, Sementes Terra Dura e Unifértil. E até a próxima.